Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso componente, a aula de hoje vai ser sobre sistema respiratório, tá? Eu vou colocar na tela para vocês um desenho para eu conseguir explicar melhor esse sistema. Então, o sistema respiratório, ele é responsável por realizar a troca gasosa. Quando a gente fala de troca gasosa, o que que isso significa? Significa que esse sistema respiratório, ele é responsável por absorver o oxigênio que vem do meio exterior. Esse oxigênio, com certeza, ele vem carregado também de gás carbônico. Então, esse sistema, ele faz essa filtração, tá? Ele recebe o oxigênio e com o oxigênio tem o gás carbônico, que é o gás que vem da fumaça dos ônibus que andam pela rua, a fumaça do cigarro. O gás carbônico, então, é o gás que nos prejudica, tá? Que leva a gente a desenvolver algumas patologias relacionadas a esse sistema. Eu vou compartilhar a tela. Aqui. Então, você já tem o acesso ao esquema que eu construí para ficar melhor para explicar para vocês. Então, de que esse sistema respiratório ele é formado? Bom, a gente pode falar que esse sistema ele é formado pelas vias respiratórias. Quando eu falo de vias respiratórias, a que eu me refiro? Eu me refiro à cavidade nasal, à faringe, que é aqui onde eu estou passando o mouse, para vocês conseguirem enxergar, faringe, a laringe, lembrando, pessoal, que a laringe, ela é responsável pela nossa fonação. Quando eu falo fonação, é aqui na laringe que o som ele é produzido, o som da minha fala principalmente, tá? Então, aqueles ruídos que eu consigo fazer agora, eu explicando esse conteúdo para vocês, esse som da minha voz, ou seja, a minha voz, ela é produzida aqui na laringe. Por isso que a gente fala que na laringe ocorre o processo de fonação. Quando eu falo fonação, é o processo de fala, tá? É o som que sai durante a minha fala. Depois nós temos a traqueia, os brônquios, tá? Um brônquio, dois brônquios. Por isso que a gente fala brônquios, tá? Porque são dois. Os pulmões, quando a gente fala nos pulmões, pessoal, ele é considerado o principal órgão do sistema respiratório. Então, isso é importante vocês absorverem e anotarem no caderno. Quando eu falo de pulmão, tá? Pulmão, ele é o principal órgão do sistema respiratório. E a localização dos pulmões, onde que fica o pulmão? O pulmão, ele fica na caixa torácica ou cavidade torácica. Então, o pulmão se localiza na cavidade torácica. E a cavidade torácica é essa região aqui. Cavidade torácica. Algo que é bem importante a gente falar relacionado ao sistema respiratório é que o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor que o pulmão direito. E por que que esse pulmão esquerdo ele é menor que o direito? Porque ele tem que dividir espaço com o coração. Então, anatomicamente, esse pulmão esquerdo ele é menor porque ele divide espaço com o coração, tá? Por isso que o pulmão esquerdo ele é um pouco menor que o direito. Pessoal, quando eu falo que ele é menor, realmente é um pouco menor, tá? Anatomicamente ele é um pouco menor porque realmente ele tem que fazer essa divisão do espaço com o coração. E isso é bem anatomicamente falando,
tá? Quando a gente fala de pleura, bom, o que que é pleura? Pleura, quando a gente fala de pleura, pessoal, é a camada, é a camada que reveste o pulmão, tá? Sempre que eu falo de pleura, eu contextualizo, é como se fosse aqueles papéis, não é papel, mas é plástico, que a gente enrola comida, sabe? Que agora me fugiu o nome. Mas quando a gente compra sanduíche natural, vem enrolado como se fosse num plástico, uma camada bem fina, tá? Eu não consigo lembrar agora o nome daquele material. Não sei se é papel filme, pode ser, não lembro ao certo. Mas é bem, quando eu falo de pleura, é aquilo. Então é como se aquele plástico estivesse em volta do meu pulmão. Ele está em volta como se fosse uma proteção, tá? Bem como a contextualização que eu fiz do alimento. Então, quando eu falo de pleura, é essa camada que reveste, tá? Ou seja, que protege o pulmão. Isso é a pleura. Então, tem pleura nesse pulmão e pleura nesse pulmão, tá? Protegendo os dois. A função principal do sistema respiratório, como eu falei no início da nossa aula, é a troca gasosa, tá? Quando a gente fala de troca gasosa, essa troca gasosa, ela ocorre nos alvéolos. Então, sempre que eu falar de alvéolos, que é essa região aqui, os pontinhos de cor azul, a troca gasosa, ela ocorre aqui nos alvéolos. Então, de uma forma bem didática para vocês entenderem, os alvéolos, eles vão captar o oxigênio e vão eliminar o gás carbônico. Ou seja, os alvéolos, eles funcionam como filtros. Filtros para pegar o oxigênio e separar. De um lado, vou colocar o oxigênio e do outro, o gás carbônico. Esse processo de troca gasosa que os alvéolos, eles desenvolvem, a gente chama todo esse processo de troca gasosa de hematose. Vou escrever aqui para vocês. Aqui. Hematose. Então, quando a gente fala de hematose, é o processo de troca gasosa. E quando eu falo de troca gasosa, eu falo de filtração de oxigênio. E quando eu falo nessa filtração de oxigênio, eu falo em vai ocupar esse oxigênio e vai liberar o gás carbônico, que é algo que é nocivo para a saúde, tá? Então, hematose, numa forma bem resumida, é o processo de troca gasosa. E esse processo de troca gasosa, ele ocorre no pulmão, tá? Vou voltar aqui ao desenho. Eu vou colocar mais uma videoaula no AVA para vocês, que é de outro professor da instituição, que explica mais detalhadamente, ou só para complementar essa minha aula de sistema respiratório. E quando a gente fala de sistema respiratório, a gente precisa contextualizar algumas doenças, tá? Algumas doenças que são desenvolvidas nesse sistema. Que aí entra aquela questão, entra aquelas ites, tá? Que a gente conhece muito bem, porque aqui em Santa Maria a mudança de temperatura ela é bem agressiva e grande parte da população sofre dessas doenças. Que aí vem a rinite, sinusite,
faringite, laringite, isso aí eu vou contextualizar e vou explicar para vocês como que elas ocorrem. Quando eu falo de rinite, rinite e sinusite é muito fácil de confundir. Mas o que a gente precisa clarear na nossa cabeça? Que a rinite, ela é uma doença inflamatória da mucosa do nariz. Então, a rinite, ela é uma situação inflamatória na mucosa do nariz. Principalmente pela absorção de pó, pela mudança de temperatura. Já a sinusite, essa inflamação, ela é um pouco mais além. Então, na cavidade nasal, ou seja, na região do nariz, quando inflama, a gente chama de rinite. Agora, quando essa inflamação é nos seios da face, quando eu digo seios da face, é essa região aqui. Ó, seios da face, essa região do meu rosto. Quando a inflamação ela está nos seios da face, aí eu vou caracterizar ela como uma sinusite. Então, se for comparar uma rinite e uma sinusite, qual que é a mais, não digo grave, mas a que mais incomoda, a que mais dá desconforto, é a sinusite, porque é a inflamação dos seios da face. Quando eu falo de faringite, é a inflamação, ó, faringite, é a inflamação da faringe. Só que essa inflamação, ela ocorre numa região que ela é posterior à garganta. Ou seja, ela é posterior à nossa garganta. Por isso que a gente chama de faringite. Por isso que essas infecções, elas são muito difíceis de serem diagnosticadas, porque como é muito próximo, quando inflama, realmente precisa fazer um raio-x para o médico conseguir ter a fidedignidade de falar o diagnóstico. Então, isso depende realmente de um exame de imagem para ajudar nesse processo de diagnóstico. Já quando eu falo de laringite, que aí é a questão da laringe, aí a inflamação é bem na garganta. Então, faringite, região posterior à garganta, e laringite é na garganta propriamente dita. Agora, bronquite. Quando a gente fala de bronquite, é a inflamação dos brônquios, tá? Então, a bronquite, ela ocorre nessa região aqui, ó, na região dos brônquios. Essa região, ela inflama e a pessoa começa a ter tosse. Então, a pessoa que tem bronquite, ela desenvolve uma inflamação no brônquio, tá? Ou nos brônquios, porque são dois. Agora, a asma. A asma, ela é uma situação e uma doença infecciosa um pouco mais grave, porque a asma, ela dificulta a passagem do ar e ela ocorre nos bronquíolos, ó. Os bronquíolos são estas ramificações aqui, bem onde eu estou passando o mouse. Ó, as ramificações. E se comparar a bronquite e a asma, qual que é a pior? É a asma. Por quê? Porque a asma, ela vai infectar e ela vai desenvolver uma patologia que vai atacar os bronquíolos. Então, os bronquíolos, eles têm grande parte do pulmão, que são essas ramificações aqui, como se fosse uma árvore. Por isso que tem literaturas que trazem que são árvores brônquicas, tá? Para exemplificar melhor para vocês. Então, comparando a asma e a bronquite, a asma ela é mais agressiva, porque o desconforto respiratório que essa patologia causa, ela é bem agressiva. Então, se a pessoa tem crise asmática e ela não faz uso de medicação ou ela demora muito para procurar um atendimento, pode ocorrer o quê? A colabação do pulmão. Quando eu falo colabar, o meu pulmão ele vai fazer muita força. Ó, o meu desconforto respiratório vai fazer muita força, tá? Ó, isso aqui é meu pulmão. E eu tô respirando e eu não tô conseguindo. Daqui a pouco, quando eu falo em colabar, eu não vou conseguir fazer movimento mais. E vai colabar a região pulmonar.
E isso pode desenvolver uma parada cardiorrespiratória. Eu vou parar de respirar por conta desse colabamento, tá? Por conta de colabar paredes do pulmão. Então, esse que é o grande risco de ter uma crise asmática. Tem uma doença que é muito frequente na nossa prática assistencial, que a gente chama ela de DPOC. DPOC. Que a gente chama essa doença de doença pulmonar obstrutiva. Essa doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, é uma doença muito agressiva que afeta o pulmão. E a maioria das pessoas que desenvolvem essa patologia são pessoas que fazem uso de tabaco, ou seja, pessoas que fumam. Então, as pessoas que fumam, há longos anos, fumam há muito tempo, elas podem desenvolver um DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Lembrando também que pessoas que trabalham com plantação de fumo também aumenta a probabilidade de desenvolver o DPOC, por conta do veneno que é inalado, porque a gente sabe que o fumo, ele libera uma toxina, que a pessoa que trabalha diretamente com a plantação e com a colheita do fumo, ela inala. Hoje nós sabemos que tem também o equipamento de proteção individual, mas a gente sabe também que nem todo mundo utiliza. Então, grande parte dessas pessoas que trabalham no campo, principalmente plantando fumo, tem grande chance de desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando eu falo de doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença grave e ela não tem cura. Mas só o fato dela não ter cura, não... Na verdade, a gente precisa falar que ela não tem cura, mas tem uma questão que a gente precisa contextualizar, porque ela é uma doença progressiva. Quando eu falo de doença progressiva, ela não vai ter cura e ela vai evoluir. E não tem medicamento para essa doença. O que a gente pode fazer é tentar amenizar os sintomas que essa pessoa vai ter. Uma pessoa que entra em óbito por DPOC é bem complicado, é uma morte que a pessoa ela morre sem conseguir respirar. Então a gente precisa ofertar oxigênio e até encaminhar essa pessoa para um tubo, tá? Para ser entubada. Então, quando eu falo de doença progressiva, é uma doença que ela vai evoluir. Então, a gente só consegue amenizar os sintomas, porque ela tem evolução lenta e progressiva. Então, ela vai ser lenta, mas ela vai evoluir e não tem o que a gente faça. Então, a melhor prevenção do DPOC é simplesmente não usar o cigarro. Porque a gente sabe que o cigarro, ele é o grande causador, bem mais do que as pessoas que trabalham diretamente com o fumo, tá? Na plantação. Mas agora quem ingere, quem é tabagista pesado, aumenta muito mais a probabilidade. Então, a grande causa do DPOC, da doença pulmonar obstrutiva, realmente é o uso do cigarro. Agora, nesse momento, a gente tem uma doença nova que afeta também o pulmão, que é a famosa COVID-19. Então, a COVID-19 é uma doença nova que também afeta o pulmão de forma agressiva. E quando a pessoa ela é acometida pela COVID-19, a gente tem uma síndrome, que a gente chama de síndrome respiratória aguda. Então, a COVID-19, ela causa no pulmão uma síndrome respiratória aguda. E a pessoa, ela não consegue respirar
por isso que grande parte da população, como a gente vê no noticiário, a gente vê nas pesquisas que estão saindo, elas evoluem para um tubo. Elas precisam ser entubadas, porque essa doença ela é agressiva e ela afeta diretamente o pulmão. E quando ela afeta o pulmão, a gente considera ela uma síndrome respiratória aguda, tá? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, então, essa aula que eu gravei é sobre o sistema respiratório. Lembrando que o sistema respiratório ele é responsável pela troca gasosa, tá? Esse processo a gente chama de hematose. Então, hematose é a troca gasosa. Quando o corpo transforma o oxigênio, tá? Ele filtra o oxigênio do gás carbônico. E aí, esse processo de troca gasosa, ele vai absorver, o corpo vai absorver o oxigênio e vai liberar o gás carbônico, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sempre falo isso nas minhas videoaulas. A gente mantém contato, vamos tirar as dúvidas e vamos tentar fazer desse momento remoto, que eu digo à distância, um momento mais leve, que a gente consiga construir realmente um conhecimento que fique após pandemia, tá? Certo? Então, nos falamos.